Muito bom dia para você. Começa agora mais um Band Entrevista. Fique com a gente. E hoje a gente recebe no programa o Dr. Inaldo Júnior, infectologista, para conversar sobre um assunto que ganhou repercussão nas últimas semanas, doutor, e assustou por conta da pandemia. Entre aspas, varíola dos macacos. Eu estou usando até essa nomenclatura, mas ao longo do programa o senhor vai explicar para mim, né, a relação desse nome, porquê desse nome, né, e até desmistificar a informação de que os macacos, né, os animais, estariam transmitindo essa doença. Para a gente começar essa história, doutor, certo. Como que a gente define essa doença? Bom dia. Bom dia. Então, a monkeypox, né, ou varíola dos macacos, ou como você mesmo falou, né, a gente está estudando, a OMS, Organização Mundial da Saúde, está estudando uma nova nomenclatura, um novo jeito de se chamar essa infecção. Então, é uma infecção causada por um vírus, é um vírus da mesma família da varíola humana, aquela doença que foi erradicada nos anos 80, que foi muito grave, tinha uma taxa de doença grave, mortalidade também muito maior do que a gente está observando nessa infecção, né? E é uma infecção causada por um vírus que basicamente traz um quadro aí de febre, mal-estar, acomete os gânglios linfonodos, aí dá aquelas ínguas no pescoço, debaixo dos braços, e depois surgem lesões, tá? Que a gente já viu aí em diversos noticiários, assim, lesões pelo corpo, que diferente da varíola humana, tá? O que a gente tem notado é um acometimento bem mais leve, tá? São lesões esporádicas, poucas lesões pelo corpo, e essa lesão é que tem o potencial de transmitir. Ali tem a maior carga, o maior reservatório do vírus nas lesões. Então, através do contato com essas lesões, com os fluidos dessas lesões, é que acontece a maioria das infecções. Quando essa doença começou a ganhar repercussão, doutor, muita gente ficou preocupado, né? Nós acabamos de enfrentar uma pandemia, foram 2 anos muito difíceis, infelizmente muitas mortes. Ainda temos o vírus circulando no mundo e a gente ainda tem aquela ressalva, embora nós tenhamos hoje as vacinas, então isso nos tranquiliza muito mais, mas houve aí um receio de que, nossa, será que vamos entrar em uma nova pandemia agora com essa nova doença? São comportamentos diferentes. Isso, são doenças absolutamente diferentes, né? Apesar de serem vírus assim também, mas são vírus absolutamente diferentes. Tá? Para começo de conversa, a Covid, né, é causada por um vírus de fita RNA, né? Aqui é um vírus DNA. O que muda isso de início? A capacidade de mutações, de novas variantes, diminui muito, muito, muito. Tanto que a gente não cogita o mesmo fenômeno que é a Covid, assim, de ter variante 1, 2, 3. E isso não vai acontecer com a monkeypox. Outra coisa que diferencia bem é que a transmissão, ela não é tão fácil quanto a da Covid ou de qualquer vírus respiratório. Tá? Os estudos hoje ainda não mostraram possibilidade de transmissão da pessoa assintomática, como a gente viu com a Covid e com outros vírus respiratórios. Então, para ter transmissão, é preciso ter tido a infecção com sintomas. E esse é o principal diferencial para a gente interromper a cadeia de transmissão. Se eu estou com algum sintoma que me faça pensar nessa doença, eu corro para o médico, para uma avaliação, para fazer o diagnóstico e interrompo a cadeia de transmissão. Faço isolamento com todas as medidas recomendadas, mas a gente não espera, ninguém espera que haja um fenômeno de pandemia com o mesmo impacto social, econômico dessa doença, assim como a gente viveu com a pandemia de Covid.
Para quem está em casa, doutor, tem muita doença que ela se assemelha em sintomas, né? Covid, por exemplo, se assemelha muito a sintomas de gripe, de outras doenças. No caso dessa específica, quais são os principais sintomas? Para quem está em casa, ter a cartilha lá e falar, poxa, eu tenho isso, isso e isso, então pode ser que eu tenha essa doença, eu vou procurar ajuda médica. Uhum. Então, é uma infecção. O principal sintoma que chama a atenção quando a gente fala de infecção é febre, né? Então, ela pode ter febre ou não. Em cerca de 70% das pessoas fazem febre. Febre, dor de cabeça, mal-estar, o aumento dos gânglios, né? Daquelas ínguas. Tá? Esse quadro, ele costuma durar aí de 1 a 3 dias e depois surgem lesões, lesões na pele. Essas lesões, elas vão vindo em uma evolução. Primeiro uma manchinha, depois uma bolinha, qualquer parte do corpo. É lógico que tem uma relação, sim, de começar a lesão, o aparecimento da lesão pode ser mais importante onde houve a inoculação, por onde houve o contato. Existe um pouco essa relação, mas ela pode aparecer em qualquer parte do corpo. Tá? E ela começa com uma manchinha, uma bolinha, essa bolinha cresce, fica com uma vesícula, quer dizer, uma bolinha com conteúdo líquido. E depois ela seca, vira aquela casquinha, essa casquinha cai naturalmente e uma nova camada de pele se forma. Mais ou menos é essa evolução. Essa evolução dura aí, em média, de 2 até 4 semanas. Alguns pacientes menos, a gente tem visto aí pacientes que se recuperaram com menos de 2 semanas, mas ela tende a ser mais longa. Doutor, então a pessoa ela transmite, né? Ela tem ali o risco de transmitir essa doença a partir do momento que ela tem o sintoma. Exato. Assim, a principal forma de contágio é o contato íntimo com a lesão, os fluidos dessa lesão. E para isso é preciso contato. Existe a possibilidade de transmissão por contato indireto, quer dizer, por toalhas, lençol, qualquer objeto que seja compartilhado. A chance de transmissão ela é menor do que o contato direto, pele a pele, mas existe sim. Por isso que é uma das recomendações que a gente faz para o paciente que a gente fez a suspeita e depois confirmou, é fazer o isolamento e não compartilhar objetos. Doutor, com relação à secreção, esse fluido, se esse fluido, essa secreção está contaminada, se ele tem contato com a pele em qualquer parte do corpo, existe o risco da contaminação. Não precisa ser pela boca, por alguma outra situação. Em qualquer parte do corpo, na pele mesmo, o vírus já é capaz de Isso. Se tiver contato com pele íntegra, né, existe a possibilidade de transmissão. Também existe um potencial, também baixo, tá, com outras secreções, tá, gotículas. Por isso que em um ambiente hospitalar, quando eu estou falando lá do cuidado do paciente no hospital, a gente mantém ele em precaução respiratória também, tá? Porque eu estou falando de um cenário muito mais restrito, específico, em que eu tenho ali outros doentes, né? Então eu tenho que ser mais protetivo naquela situação, naquele momento. Doutor, com relação a pessoa identificar esses sintomas, né? Eu identifiquei febre, essas manchinhas, essas erupções na pele. Qual é o primeiro passo? Procurar uma unidade básica de saúde, procurar um hospital? Qual é o passo a seguir? Procurar uma unidade de emergência, tá? Procurar a unidade de saúde para que tenha uma avaliação médica e se houver a avaliação e for constatado uma lesão suspeita, aí faz a investigação, que é com um método de PCR, né? Assim como a gente aprendeu PCR cotonete do nariz, mas aqui eu faço cotonete da lesão. Faço estudo do material genético na própria lesão.
Doutor, tem tratamento, tem vacina? Como se procede uma vez que a pessoa é identificada como um caso positivo dessa doença? É uma infecção viral. A maioria das infecções virais, ela tem curso de autorresolução. Se a gente não fizer nada, ela vai completar o seu ciclo e vai sarar. A grande maioria das pessoas tem sintomas leves, tá? Que não requer nenhum tratamento específico. A gente tem sim antivirais, então remédios específicos. Houve a aprovação da Anvisa de forma emergencial desses medicamentos que já são aprovados por agências regulatórias internacionais. Tá? Então, a gente não está falando de nenhum medicamento em fase experimental, de estudo, já são medicamentos aprovados. Tá? Mas eles estão reservados para aquele quadro mais grave e que a gente tem visto em pacientes muito doentes, já com algumas comorbidades e especialmente pacientes com a imunidade muito baixa, transplantados, pacientes em quimioterapia ou pacientes com o vírus do HIV com a imunidade muito baixa. Doutor, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso programa e no intervalo, na volta do intervalo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa doença que aparentemente, vou até perguntar para o senhor depois do intervalo, parece que perdeu fôlego. A gente vê pelos números divulgados pelo Ministério da Saúde que a contaminação diminuiu, isso é um ponto positivo, até por conta do que o senhor estava falando com relação a uma nova pandemia, já tirou isso do imaginário de algumas pessoas, então a gente vê que a doença está em declínio e isso é muito positivo, a gente vai falar disso no próximo bloco. Daqui a pouquinho, então, a gente está de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista e hoje a gente recebe o Dr. Inaldo Júnior, infectologista, para esclarecer de maneira didática a questão dessa doença, que apareceu, monkeypox, varíola dos macacos, essa nomenclatura que não está ainda muito bem definida. Antes da gente falar a respeito dos números, que nós falamos no final do bloco anterior, doutor, só para esclarecer, fazer um parênteses aqui, não tem nada a ver com os macacos. Nós tivemos recentemente casos de intoxicação de animais aqui em São José do Rio Preto, possivelmente por pessoas que atribuíram a doença aos animais. E eu queria até que o senhor deixasse esse esclarecimento para quem está em casa, para que a gente não cometa maus tratos aos animais, que nesse caso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui no país. Não, isso é uma judiação, uma crueldade e, como o meu filho fala, não tem nada científico nisso, ela só tem esse nome porque a primeira descrição do caso foi em um surto em macacos, mas a gente já sabe há muito tempo que os macacos não são os hospedeiros desse vírus. Tá? O hospedeiro principal aí, a gente está falando de roedores, ratos mesmo. Né? E é uma espécie que está muito própria do continente africano. Então, nem os macacos que ocorreram doença lá no continente africano, a gente não é a mesma espécie que a gente tem aqui. Então, o macaco não tem nada a ver com essa história, tá bom? E assim como o macaco ficou doente lá de forma ocasional, ela também pode ser transmitida para os seres humanos como uma vítima aí, mas não é o hospedeiro desse vírus. Muito bem, doutor, com relação aos números, nós temos aí pouco mais de 6.000 pessoas diagnosticadas com essa doença no país e a grande concentração está no Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Porém, segundo o Ministério da Saúde, os números diminuíram bastante. Eram mais de 140 pessoas contaminadas por dia, agora estamos aí 30 ou até menos. Isso é um bom sinal, significa que a doença está perdendo força aqui no nosso país. Isso tem a ver muito com a nossa competência de fazer diagnóstico, Assim que surge a gente se mobiliza para implementar os testes laboratoriais, mas é uma doença que a possibilidade de interromper a cadeia de transmissão
é muito mais fácil do que outras viroses. Tá? Então, até por isso, à medida que a população tem mais conhecimento, ouve falar sobre essa doença, a possibilidade de alguém ter algum sintoma, procurar um médico e ter orientação adequada de como interromper a transmissão é maior. E aí os números caem. Na época da pandemia da Covid, nós tínhamos recomendações, uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomeração e uma série de outros impedimentos. Não está acontecendo isso com essa doença. Então, qual que é o cuidado que a pessoa, por exemplo, eu não tenho, né, nenhum sintoma, não estou com a doença, o senhor não tem nenhum sintoma, não está com a doença, mas o que a gente pode fazer? O cidadão comum, né, que não tem a doença, qual é a recomendação para ele? É só aguardar ali, caso tenha algum sintoma, ser rápido ali buscar ajuda, perceber se alguém está próximo tem algum sintoma? É por aí o caminho, não tem que fazer, usar máscara ou coisa do tipo. Exato, exato. Né? Você lembrou bem, na época da Covid, até aquela pessoa que não tinha nenhum sintoma, mas que foi contato de alguém, ela também ficava em isolamento. Né? Aqui a gente não tem essa possibilidade, porque essa pessoa não tem risco de transmissão, porque não tem sintoma. Tá? O cuidado que a gente deve ter é de bons hábitos, né? E assim, ir reconhecendo um contato, exposição de risco, ou seja, eu tive contato com alguém que foi suspeito, é ficar atento à possibilidade ou surgimento de algum sintoma. Surgiu o sintoma, procure o médico. Doutor, aqui em Rio Preto temos 11 casos confirmados até o momento. É um número pequeno, perto do que aconteceu com a Covid, do tamanho da cidade. Então, a situação controlada por aqui. Controlada, né? Assim, E é o que a gente deve observar. Ainda deve surgir alguns casos, mas não vai ter o mesmo fenômeno de ampliação, ondas, tá? Dessa infecção, não. Doutor, o senhor falou até no bloco anterior de pessoas que às vezes estão numa situação de saúde vulnerável, né? Imunidade mais baixa e que podem contrair a doença com mais facilidade. Existe um público específico, jovem, idoso, mulher, homem, ou qualquer pessoa pode ser acometido com a doença com a mesma facilidade? Qualquer pessoa pode ser acometida, tá? Até pensando assim na África, no continente africano, onde essa doença acontece endemicamente, né? A principal população acometida são as crianças, porque estão em contato ali. Lá acontece endemicamente, né? Mas a principal preocupação para essa epidemia que acontece fora do continente africano, principalmente as pessoas que têm a saúde e a imunidade muito comprometida. Bebês, idosos, pessoas que têm algum problema da imunidade em quimioterapia, transplantados ou que usam alguma medicação que abaixa muito a imunidade. O senhor falou com relação ao exame, que é um pouco diferente do que é feito com a Covid. Esse exame ele é feito em qualquer unidade de saúde ou a pessoa tem que buscar um lugar específico? Hoje esse exame está disponível por meio do Sistema Público de Saúde. Tá? Então, seja o paciente que procura a emergência de um serviço privado ou de uma UPA qualquer, esse exame vai ser direcionado ao Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, por exemplo, né? E é um SUAB, mas da lesão, e a gente vai fazer a análise do material genético, estudar o DNA, procurar ali o DNA desse vírus. Esse isolamento, doutor, que a pessoa, uma vez diagnosticada com a doença, faz, é em casa mesmo? Ela tem eu lembro que na Covid nós vimos algumas situações muito diferentes de pessoas, até em programas de televisão, né, se abraçando com plástico na frente, né, isoladas mesmo no quarto ali, a pessoa empurrando comida, né, para ficar literalmente longe mesmo, né? A sensação que nós tínhamos é que se você olhar para a pessoa ali, você vai ser contaminado. Como funciona esse isolamento de quem está com a monkeypox, com a varíola dos macacos? Certo.
isolamento, assim, predominantemente evitar contato. E, já que a gente tem um caso conhecido, o nosso nosso cuidado vai ser maior. Deve ser maior para evitar, de qualquer forma, a possibilidade de transmissão, de infecção. Porque, apesar de ser uma doença leve, ela tem uma duração, um impacto aí maior, né? Então, pode ter um impacto laboral, trabalhista ali para a pessoa maior. Ficar 2, 3 semanas afastado, pode ter alguma implicação e ninguém quer pegar essa infecção. Então, em casa, o que a gente faz? Se a pessoa não puder ficar em casa sozinha, mora com outras pessoas, então ela deve ficar reservada em um quarto, não compartilhar nenhum objeto. A gente orienta que tem uma rotina de limpeza no ambiente, tá? De forma mais frequente, fazer essa limpeza 1, 2 vezes por dia, tá? Para evitar a transmissão de forma indireta. Doutor, o senhor citou no bloco anterior, né, e ressaltou agora com relação a não compartilhar nenhum utensílio. Como é que fica a questão, por exemplo, dos hotéis? A gente vai se hospedar num hotel, tem lá a cama, o lençol, o cobertor, enfim, outros acessórios que o hotel disponibiliza ali no quarto. A pessoa tem que ficar insegura com relação a isso? Que tipo de cuidado o hotel precisa ter? Como que ele tem que higienizar esse ambiente para que, se uma pessoa que tinha doença se hospedou lá, essa doença não permanecer ali naquele ambiente depois da limpeza do quarto? Isso tem sido até uma preocupação da indústria de turismo, assim, já sofreu bastante com a pandemia de Covid e agora viu essa nova preocupação, né? Mas o risco aí de um contato indireto, esporádico, que a gente não sabe, né? Na situação que a gente está hoje, é muito, muito baixo. Tanto que não há uma recomendação específica de um cuidado adicional. E até já vi alguns hotéis assim, se antecipando e garantindo essa informação para os seus clientes. Então, colocando assim, a roupa de cama, os nossos utensílios foram todos higienizados, dando maior segurança para os seus clientes. Doutor, a gente está chegando já na reta final aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor deixasse um recado final para quem está acompanhando a Band neste domingo a respeito dessa doença. Perfeito. Então, o que eu queria falar para a população, assim, a gente está falando de varíola dos macacos, mas vamos lembrar da varíola que foi extinta, erradicada em 1980 pela vacina, tá? Então, a gente conseguiu erradicar uma infecção grave pela vacina. E o que a gente está vendo hoje é que algumas doenças que são preveníveis pela vacinação, poliomielite, né, estão voltando. Então, pedindo a atenção da população que vá às unidades de saúde e atualizem a carteira vacinal. Ok, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, um excelente domingo para o senhor. E assim a gente vai encerrando o nosso Band Entrevista deste domingo. Um ótimo domingo para você e até a próxima.